Vamos ler aqui uma palavra, então, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-á-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escritos. Bom, pessoal, o motivo de eu estar aqui hoje era para falar um pouco desse e-book, né? Esse e-book foi eu que criei, é um e-book que fala sobre a santificação, né? Eu levei aí em torno de mais ou menos um e-book pequeno, um pouco mais de 100 páginas. Eu levei em torno aí de 2 anos para deixar ele pronto, né? Porque não é tão fácil, porque não é só simplesmente criar o conteúdo, né? Tem todo o formato, aí a gente não é obrigado a saber de tudo, tem que ir atrás de profissional que faça a diagramação, então demora um pouco. E esse book ele vai tratar sobre a questão da santificação, a questão do pecado, né? Porque que muitos cristãos vivem ali constantemente com medo, porque nós continuamos, por mais que somos servos, somos regenerados, somos salvos, né? Somos pecadores regenerados, pecadores redimidos, mas continuamos no corpo de pecado. E ainda que seja por ignorância, nós continuamos pecando. E muitas das vezes pecamos, né, por livre e espontânea vontade, pecamos por fraqueza. E esse e-book, a ideia dele é exatamente trazer para essas pessoas que vivem carregadas de culpa, né, porque não conseguem, muitas das vezes, o processo da santificação ela é contínua. Ela não é algo que você se converte hoje, quer dizer que a partir de hoje você não peca mais. Não, pelo contrário, é uma luta diária. Então, você não consegue viver sem pecar. Não é algo que tem que ser. O cristão ele tem que buscar viver a vida o mais plena possível, né, próximo de Deus. Não quer dizer que você também vai estar ali diariamente ali cometendo os atos pecaminosos. Mas querendo ou não, você hora ou outra você falha. E você fica com aquele peso na consciência, né? Aquele medo. Errei, pequei, e agora? A ira de Deus vai vir sobre mim, né? Ah, não vou participar da ceia porque estou em pecado. E a ideia desse e-book é
é mostrar que não é isso, né? A partir do momento que você peca e você reconhece que pecou e se sente envergonhado por aquele pecado, isso é motivo para você glorificar a Deus, louvar a Deus, por quê? Significa que você tem o Espírito Santo, porque o único que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se na sua mente você reconhece que pecou, que errou, isso significa que o Espírito Santo está trabalhando em você, né? Significa que você tem o Espírito Santo de Deus. Deus reconhece, Deus sabe que nós somos limitados, que nós vivemos ainda em um corpo pecaminoso, em um corpo que está corrompido pelo pecado. Então, a ideia desse e-book é exatamente trazer essa reflexão, né, de que nós não somos seres superiores, nós somos seres humanos que continuamos vivendo em um mundo pecador e um corpo, né, contaminado pelo pecado. Então, a ideia do e-book é exatamente essa. Tá mostrando aí para os cristãos, né, para aqueles que estão sofrendo aí por viver pecando por algum motivo, porque muitas das vezes não consegue se afastar do pecado assim, de forma tão fácil e prática, né? Não é fácil, né? A vida do cristão diariamente não é algo que a pessoa chegue e diga, a partir de hoje eu não cometo mais esse pecado. Mas não é fácil. É algo que a gente luta diariamente. É uma luta diária, cada dia. Então, o e-book vai servir mais para essas pessoas que se acham que foram abandonadas por Deus, né? Caramba, pequei, Deus me abandonou, eu não sei mais o que fazer. E sabemos que não é bem assim, né? Quando você peca e reconhece que pecou, isso é o Espírito Santo trabalhando em você, né? Agora, o pecador que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo, ele peca e para ele não vai fazer a menor diferença, né? Ele não vai ter aquele medo, né? Ou aquela negócio falando no coração dele, na mente dele, mostrando que ele errou, vai ficar aquela coisa cutucando na mente dele. Então, a ideia é exatamente trazer para essas pessoas essa ideia de que, né, nós estamos nesse mundo e vamos buscar diariamente, né, viver para Deus, buscar sempre estar ali na presença de Deus, meditando na palavra dele e orando para que Deus possa estar nos fortalecendo a cada dia. Então, a minha ideia aqui é exatamente sobre essa, né, de falar um pouco desse e-book que foi criado com todo amor e carinho, né? Demorou, mas ficou pronto, está prontinho. Aqui vamos falando um pouco do que vai ser encontrado, né? O que é a santificação, segundo a Bíblia, né? A importância da santificação na vida cristã, como evitar o legalismo, né, espiritual, porque tem a questão do legalismo, né? Você não pode chegar e também, além de pecar, e estar justificando, né? Citando a Bíblia como um meio de justificar o seu pecado, né? Ou usar a lei de Deus
para deturpar, né? Ou justificar um erro, que é o que mais se vê por aí, né? A questão de usar a própria palavra contra a palavra. Foi nada mais do que o que Satanás fez e faz até hoje, né? Isso aí ele é expert nessa área. Tentou usar a palavra contra Jesus, né? Imagina contra nós. Lidando com as quedas, sem afundar na culpa, que é exatamente isso que eu falei agora, né? Muitas das vezes, forma ali que você vive em um constante medo, constante culpa, muitas das vezes você aquele pecado ali. Lógico que vai ter pecado que você precisa ser automaticamente, você nem precisa depender de outras pessoas para te afastar. Pecados que transmitem vergonha, né? Pecados públicos, que acaba trazendo escândalo. Você precisa se afastar, e se você não se afastar, ah, os líderes da sua denominação precisam te afastar, para que o evangelho não seja envergonhado, né? Mas pecado que, por exemplo, muitas das vezes eu já vejo exemplos de pessoas pais que brigam com filhos e se sentem indignos de participar da ceia, né? É algo que apenas nos mostra que continuamos sendo humanos. E vamos errar, não tem como. O papel do Espírito Santo na transformação deixa claro que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então é Ele que nos transforma diariamente, é Ele que molda nossos corações, é Ele que vai nos guiar, vai falar com nós em nossas mentes, vai nos mostrar onde que estamos errando e vai nos mostrar também de que forma que Ele quer que vivamos. E essa forma está nas Escrituras, né? Jesus falou, santificai a verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra é que nos santifica. Aplicações práticas para o dia a dia, né? Vai ter também, né? Tranquilo? Então, a ideia mais é essa. Estar transmitindo aqui para vocês aqui um pouco mais sobre esse e-book aí. Tá ok, pessoal?